Olá, boa tarde. Vamos agora saber os últimos destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 24 de novembro. O governo chinês foi rápido na resposta sobre o novo surto de doença respiratória que surgiu no país. Informou a Organização Mundial da Saúde que não foi descoberto nenhum vírus ainda não identificado. A OMS temia que a situação estava sendo provocada por algum patógeno perigoso, como o que aconteceu há 4 anos no surgimento da Covid. A onda de calor histórica das últimas semanas provocou alta de até 40% nos atendimentos de crianças e idosos em hospitais de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e do Espírito Santo por sintomas associados à desidratação. A exposição a temperaturas mais quentes do que a média compromete a capacidade do corpo de regular a temperatura e podem gerar mal-estar, exaustão, insolação e hipertermia, além da desidratação ocasionada pela maior sudorese. Em Minas Gerais, a central de leitos de um hospital de uma rede privada registrou aumento de 30% de internações de idosos decorrentes das altas temperaturas. Nos prontos atendimentos da rede pública, o crescimento chegou a 40%, especialmente no grupo acima de 80 anos. No maior hospital pediátrico do país, que atende ao SUS, o Pequeno Príncipe de Curitiba, no Paraná, quadros de febre, vômito e desidratação associados ao calor têm sido as principais causas de busca pelo pronto atendimento desde o início do mês. E uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pela Tecban, mostrou que em caso de roubo, os brasileiros preferem perder a carteira ao próprio celular. O que antes era um dos maiores receios da população brasileira, o assalto de carteira, agora mudou. Isso porque, antes das evoluções tecnológicas, a carteira era um dos bens mais preciosos da população, por conter dinheiro físico, cartões e principalmente os documentos. Mas na nova pesquisa realizada pelo Datafolha, 85% dos entrevistados indicaram ter mais medo de furto ou roubo de seus aparelhos celulares. O motivo das respostas é que hoje os celulares podem ser considerados uma das coisas mais importantes por conterem dados pessoais, contas tanto bancárias quanto de redes sociais, documentos e aplicativos relevantes. Os entrevistados revelaram também as suas principais preocupações com relação ao tema. 65% disseram ter medo do celular ser furtado ou roubado e ter o dinheiro retirado da conta via Pix. Com relação aos dados vazados na internet, 64% disseram ter medo. E, por fim, 56% dizem ter medo de serem forçados a fazer transferências via Pix. Mesmo com a evolução do sistema de transferência de dinheiro, 21% dos brasileiros ainda depositam dinheiro em caixas eletrônicos, segundo a pesquisa. Dentre os que colocam dinheiro nos caixas, 34% fazem isso porque recebem em espécie e o depositam para pagar contas. A pesquisa foi realizada do dia 25 de setembro ao dia 6 de outubro deste ano, de forma online e com abrangência nacional. Foram entrevistadas 1.519 pessoas de todas as classes econômicas. E segundo o Datafolha, a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. A Black Friday já começou e tem muita gente aproveitando. Apesar de uma temperatura mais amena aqui em São Paulo, a previsão ainda é de muito calor este ano no país. Por isso, a expectativa é que o tempo quente influencie os compradores a comprarem produtos para se livrar das altas temperaturas. Neste ano, as altas temperaturas dos últimos dias podem influenciar nas buscas pelas promoções no comércio varejista. Um levantamento realizado pelo Google revelou que as buscas feitas pelos consumidores na internet até a tarde de quinta-feira são relacionadas a amenizar o calorão dos últimos dias. E o interesse não se limita a produtos como ventilador e ar-condicionado. Inclui itens como protetor solar e até desodorante. O bem-estar dos animais de estimação também está nos planos dos brasileiros.
O tapete gelado foi o termo mais procurado ao longo da semana, um aumento de 25% nas buscas. O equivalente para humanos, o cobertor de resfriamento, ficou em quarto lugar entre os produtos mais clicados. Segundo a pesquisa, o crescimento também foi verificado em itens como ventilador de mesa, ar-condicionado portátil e frigobar. Claro, o desejo do consumidor de resolver logo a questão do calor. Apesar disso, os smartphones e eletrodomésticos continuam liderando as pesquisas. Mas o crescimento de itens como desodorante, por exemplo, revela importantes tendências de consumo. O levantamento ainda demonstrou que o consumidor parece estar mais otimista e com mais interesse em comprar na Black Friday deste ano. Nos últimos 7 dias, foi registrado um aumento de 50% nas buscas por produtos em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora vamos ao Minuto da Economia desta sexta-feira. Sabe aquela blusa que você comprou e nunca usou porque no fundo, não achou tão bonita, mas estava com preço bom? E aquele cortador de frios que dá trabalho para usar e limpar? Mais um aparelho para ficar encostado. E por aí vai. Pois é, essa compulsão pelas compras tem um nome, é oniomania. É doença mesmo e causa efeitos colaterais. E o principal é o endividamento com um consequente desarranjo das contas. Falo sobre o assunto porque hoje começou a Black Friday e tem muita gente que só estava esperando os descontos para uma nova empreitada nas lojas ou nos sites. Consumir é bom, faz bem para a saúde, o comércio e a indústria. Mas a ansiedade pode causar consequências nada agradáveis. Segundo o levantamento feito na Universidade de São Paulo, tem gente que fica frustrada com o negócio mal feito e sabe o que faz para resolver? Compra mais. Existem duas coisas para curar este problema: procurar um psicólogo ou participar das reuniões dos devedores anônimos. Existem grupos até na internet. E eu acrescentaria uma dica: antes de levar alguma coisa para casa, preste atenção no preço. Muitos estabelecimentos, principalmente supermercados, insistem em colocar aquelas placas do tipo custava 40 e agora sai por 30. Mas na realidade, já valia 30. Provavelmente você já viu ou até viveu experiências como vídeo ou áudio demorando para conectar, conversas cortadas e um fundo artificial de estantes de livros ou até mesmo de praia. Pois uma pesquisa mostrou por quais motivos as videochamadas podem gerar sensação de estranhamento e ainda ser mais difícil estabelecer relações sociais por plataformas de vídeo. Um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, analisou como nosso cérebro reage durante a videochamada e mostrou que a sensação de estranhamento é comum. 28 voluntários participaram de reuniões remotas e presenciais com as mesmas pessoas e conversando sobre os mesmos assuntos, ou seja, apenas o formato se diferenciava nas reuniões. Durante os encontros, foram analisadas as respostas de acordo com a oxigenação e a atividade do cérebro. E elas foram suficientes para os cientistas encontrarem diferenças. Eles descobriram que nas chamadas de vídeo ficamos menos sincronizados, o que sugere uma pior conexão e leitura social. Apontaram que o Zoom parece ser um sistema de comunicação social empobrecido em relação às condições pessoais. Já nas reuniões presenciais, há mais atividades relacionadas ao processamento facial e maior dilatação da pupila, por exemplo, o que sugere melhor conexão. Apesar de que, mesmo antes do estudo, grandes empresas já estavam deixando o trabalho remoto de lado por uma percepção parecida, como conclusão, o estudo sugere que os líderes devem saber dosar as duas possibilidades de reuniões, considerando as diferentes necessidades e o contexto. E para a gente encerrar, a imagem de um canguru tocando uma guitarra imaginária venceu ontem um concurso de fotos que elege o animal selvagem mais engraçado do mundo. Em meio a um campo de flores na Austrália, o canguru apareceu exibindo seus dotes musicais.
Com a postura de um astro do rock e um olhar de quem está mandando ver em um solo de guitarra, ele fez até aqueles que não são cangurus pularem com a sua apresentação. Parece que a próxima estrela da música estava escondida nas florestas australianas. Mas a disputa não foi tão fácil assim. 41 fotos participaram da 9ª edição do Prêmio de Fotografia de Vida Selvagem. E a imagem do astro do rock, registrada pelo fotógrafo africano Jason Moore, saiu com a vitória. E eu fico por aqui, mais notícias daqui a pouquinho às 6h30 com Kleber Werneck. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e desde já um excelente fim de semana. Tchau.